Senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Havendo quórum regimental, damos início a mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito e suas excelências receberem em seus respectivos gabinetes cópia das atas, primeiro, da 25ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato da mesa de número 030 de 21 de fevereiro de 2019 e também a ata de número 26 da 26ª reunião, a ata da 26ª reunião também da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída por ato da mesa número 030 também de 21 de fevereiro de 2019, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Recebemos os seguintes expedientes da eminente deputada Marlene Frenger, comunicando a ausência no dia de hoje, mas indicando o eminente deputado Ismael dos Santos para substituir. Seja bem-vindo, deputado Ismael. Também a ausência do deputado Fernando Kreling, do deputado Jerry Comper e da deputada Luciane Caminati. Da mesma forma, como aconteceu na reunião passada, o eminente deputado Ivan Nath substitui também o deputado João Amin, que se encontra em viagem. Além do deputado Cobalcini, nós temos hoje também, para a ouvida de testemunha, o senhor Romualdo Teófanes de França Júnior, que se encontra neste ambiente. Solicito a assessoria que encaminhe o senhor Romualdo até a sala das comissões para que possa aguardar lá o chamamento do horário previsto. Por gentileza. Senhores deputados, recebi do eminente deputado Valdir Cobalcini ofício se colocando à disposição desta comissão para prestar esclarecimentos, se assim entendessem os senhores deputados. Ato contínuo, a fim de que se fosse formalizado, expedi então, em nome desta comissão, ofício à sua excelência, o convidando para, no dia de hoje e nesta hora, vir participar desta reunião como convidado para prestar esclarecimento, tendo em vista que Sua Excelência foi secretário de Estado da Infraestrutura e também tem conhecimento ou pode ajudar nessa questão da CPI e da ponte. Eu vou dispensar os comentários de praxe que faço a todas as pessoas que aqui vêm e que prestam depoimentos, pois trata-se de vontade própria de Sua Excelência de aqui comparecer para esclarecimentos referente à ponte Hercílio Luz. Mas concedo a palavra ao eminente deputado Valdir Cobalcini para, querendo, de forma breve, fazer algum comentário acerca da sua vinda no dia de hoje, aqui do seu oferecimento da sua vinda, e nós agradecemos a sua presença. Então, o deputado Cobalcini com a palavra, em seguida eu passo a palavra para o relator deputado Bruno Souza. Bom dia, presidente deputado Marcos Vieira, bom dia, deputado Bruno, relator da CPI, deputado Ivan Nath, deputado Sargento Lima, deputado Ismael. Na verdade, eu, como fui secretário, entendi que deveria espontaneamente vir aqui, até pela transparência que penso deva existir, não me sentiria bem se não fizesse isso. Muito embora as competências, tanto do DEINFRA quanto da Secretaria de Infraestrutura, previstas em lei, eu vou deixar aqui como presidente, a 381 e a 382, que estabelece claramente quais são as competências. No papel de secretário, minha competência legal era da formulação da política de infraestrutura e do DEINFRA a execução, notadamente em relação à questão da ponte. O contrato firmado em 2008
quando eu não vou adentrar, porque eu devo responder esses questionamentos, tá? Mas agradecer pelo convite, né, formulado por Vossa Excelência, e estou aqui à disposição, muito sereno, muito tranquilo, no sentido de tentar ajudar, né? Eventualmente, se tiver algum questionamento que seja de minha parte desconhecido, também, né, lamento que não poder eventualmente responder algum questionamento por absoluto, né, desconhecimento, em função de que no dia a dia, no cotidiano, né, não era de minha responsabilidade. Mas, enfim, agradeço e me coloco à inteira disposição dos deputados presentes. Senhor deputado, eu vou passar a palavra ao deputado Bruno, mas também quero dizer ao deputado Cobalcini que Sua Excelência tem toda a liberdade de, em não querendo responder qualquer pergunta, poderá fazê-lo a qualquer momento, sem problema algum. Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, e agradeço a atitude do deputado Cobalcini de vir e tentar ajudar essa comissão a esclarecer os fatos. Agradecemos a presença e tenho certeza que vai ser proveitoso para que nós possamos aqui montar um pouco mais dessa história. Então, muito obrigado. E também agradeço, antes de começar até as perguntas, agradeço a todos os deputados, porque hoje é a nossa última reunião, então agradeço a paciência demonstrada nesses últimos meses, agradeço pelo presidente pela condução dos trabalhos, agradeço também a oportunidade de trabalhar e aprender com cada um dos senhores. E vamos agora à próxima etapa, para que a gente possa encerrar essa comissão. Bom, deputado, quando o senhor assumiu a Secretaria de Infraestrutura, o senhor buscou se informar sobre a real situação das obras da Ponte Luz conduzidas pelo consórcio Florianópolis Monumento? Chegou a fazer reunião com a equipe que estava no canteiro de obras, com os fiscais, ou buscou se interar através de relatórios de supervisão ou alguma coisa do gênero? A questão da ponte Hercílio Luz, obviamente, que chama e chamou muito a atenção, em função de ser uma obra completamente diferente. E sim, participei de inúmeras reuniões com a equipe técnica, com o governador, quando se tratou da situação da obra, né, da ponte, eu diria que emblemática para Santa Catarina. Na capacidade financeira do Estado, era o principal fator do atraso nas obras ou era a capacidade técnica do consórcio executor na época? Bem, a falta de condição financeira do Estado, à época, o Estado só dispunha de fonte 100, recursos do Tesouro do Estado. E eu próprio tentei buscar uma alternativa de recursos quando pensei, como é uma obra diferente, até uma obra que representa, né, para Santa Catarina, talvez até uma obra de arte. Fui ao Ministério da Cultura e apresentei um projeto lá em busca de recursos da Lei Rouanet, porque eu não via como o Estado, né, tocar essa obra com necessidade de recursos astronômicos, dependendo única e exclusivamente da fonte 100. Então eu tinha a noção clara e não poderia, né, cobrar naquele momento cronograma, né, físico, se por outro lado nós não tínhamos condições de apresentar um cronograma financeiro. Então eu tinha, assim, noção da dificuldade. E já nessa época nasceu já começou a ser pensado aquele financiamento com o BNDES também? À época ainda posterior? nós não tínhamos a noção de que pudéssemos, né, ter recursos do BNDES. Isso surgiu mais à frente. E aí sim, a partir, né, desse momento, o Estado
teve a condição então, de exigir que o cronograma físico, né, fosse cumprido, até porque a contrapartida financeira estava garantida. Durante o primeiro ano da sua gestão, em 2011, frente à secretaria, o ritmo dos serviços ele caiu muito nesse primeiro ano, né? Os faturamentos do consórcio Florianópolis Monumento foram 3 vezes maior que em 2009 e metade do acumulado em 2010. O senhor sabe por que isso aconteceu? Houve alguma providência da secretaria frente ao consórcio executor? Na verdade, os pagamentos eles se dão conforme medição. Se a medição não existir, não há pagamento, né? Mas também por parte do Estado, só vou repetir, nós tínhamos início de governo e a falta de recursos da Fonte 100, isso não é novidade. Em qualquer tempo no Estado, se você depender para investimentos da Fonte 100, é quase que impossível. Então, digamos, no início do governo, nós tivemos, não apenas em relação a esta, mas também a outras obras que não tinham fontes garantidas, claro que tinham convênios com o governo federal, financiamentos ainda de outras obras, né, em execução, vindas do governo anterior, mas em relação especificamente a Ponte Ercílio Luz, nós não tínhamos essa previsão. E ela era tocada até aquele momento com financiamento com fontes próprias, então? Com fontes próprias. Em 2012, a situação se modificou muito pouco e as médias mensais de medições se mantêm próximas às verificadas em 2011, ou seja, igualmente muito aquém do previsto no cronograma. Ocorre que em junho de 2012 é assinado esse 8º termo aditivo ao contrato original, prorrogando o contrato por mais 30 meses, ou seja, até 31 de 12 de 2014. Ao final de junho de 2012, ao invés da Ponte Luz das obras estarem concluídas, o contrato estava apenas com 23% executado, mesmo após esses 3 longos anos e meio de contratos anteriores. O senhor poderia explicar por que foi assinado mais esse termo aditivo e não foi rescindido o contrato na época? Muito embora eu fosse o secretário de Infraestrutura, eu não tinha ingerência direta sobre a questão operacional, né? Então, esta é a questão desse aditivo de prazo, é uma questão técnica, administrativa, operacional, e que não fui consultado. Então foi uma decisão do DEINFRA, então? O DEINFRA era o órgão executor. No DEINFRA tem um colegiado, tem um conselho que é presidido pelo presidente do DEINFRA. O secretário não faz parte desse conselho, eu não consigo entender, né, como que um órgão que deveria, não subordinado, mas até porque é uma autarquia, apenas tem uma vinculação. Então, ao secretário não legalmente, né, não tinha poder, né, de comando sobre, né, o DEINFRA, a razão pela qual esta decisão e outras decisões, né, foram tomadas por conta da autonomia plena, né, que o DEINFRA possuía. Não possuía, obviamente, que foi extinto, mas até então não era soberano em relação às decisões administrativas. Então o senhor só foi comunicado só do plano de aditamento do contrato? Sequer comunicado. A gente acaba tomando conhecimento, mas formalmente não fui comunicado. O senhor poderia nos dizer se essa decisão do Conselho foi uma decisão em que o aspecto político acabou pesando um pouco mais que o aspecto técnico? A questão da continuidade da obra Ercílio Luz, que se arrastava por muito tempo, né, penso que pesou muito nessa decisão.
E havia, sim, a expectativa de que o Estado pudesse encontrar uma solução financeira. Eu próprio estava acreditando muito que nós teríamos a adesão até mesmo da sociedade, das empresas, quando nós viabilizamos a autorização do Ministério da Cultura para fazer a captação desses recursos provenientes da Lei Rouanet. Então, tínhamos, sim, uma expectativa, né, de que pudéssemos, né, e qual o governo não deseja entregar uma obra como essa? E eu, participante do governo, como secretário de Infraestrutura, sim, fizemos todo o empenho possível, né, porque, ao contrário, seria uma omissão, né? Tentamos, inclusive, alternativas à própria, não em substituição à ponte, mas um modelo construtivo, porque esse se apresentava muito elevado o custo. Tá? Buscamos uma alternativa que fosse mais em conta, mas não foi possível, dado inclusive as exigências do próprio IPHAN, de que deveria ser mantida a sua originalidade, né? Por conta disso, o custo, né, como todos sabem, né, ele é maior do que uma obra de arte similar a essa, né? E, enfim, sabíamos da dificuldade, mas não tínhamos muito, né, o que fazer, a não ser buscar opções como fizemos, e hoje ela está prestes a ser entregue. Logo após o aditamento, em junho de 2012, o contrato ele entra na sua pior média de execução, sendo que no segundo semestre de 2012 inteiro, de julho a dezembro, as medições do consórcio apontavam somente R$ 375 mil faturados, o que representa aproximadamente 2% que deveria ser executado no período. O canteiro de obra ele estava praticamente abandonado e os serviços técnicos estavam parados, e essa não era uma situação eventual, era a realidade ao longo dos últimos 6 meses anteriores, né? O senhor poderia nos esclarecer por que o contrato não foi rescindido naquele momento, senão em junho de 2012 e no início de 2013, já que era hora de dar um basta na situação? Já não estava claro para a secretaria que o Estado, que a executora não iria finalizar a obra? Bem, eu não tinha a competência formal, né, para tomar qualquer tipo de iniciativa, apenas a representação que tinha, né, como secretário. Era notório a dificuldade da empresa da execução da obra. A empresa também buscava, e sempre que nos reuníamos, tá, a empresa alimentava a perspectiva de que pudesse tocar e concluir a obra, mas nós precisaríamos também construir elementos probatórios para que, ao final, e foi o que aconteceu, houvesse a rescisão contratual e, inclusive, tornar a empresa inidônea. E isso leva um certo tempo, como levou, né? Demorando aí cerca de 3 anos, eu acredito, esse processo até chegar ao seu final. E existiam conversas na época com o DEINFRA sobre a real possibilidade de o consórcio entregar a obra? Sim, nós reuníamos com frequência, né, inclusive reuniões convocadas pelo próprio governador, que cobrava a todos a necessidade de agilizar dessas obras, né? Então nós tínhamos, sim, a noção, né, do que estava acontecendo e da dificuldade de que se levasse a cabo, né, o contrato firmado entre o Estado e a empresa. E era do conhecimento do senhor que nesse período do segundo semestre de 2012 e início de 2013, o Estado gastou mais para manter o consórcio supervisor do que com os faturamentos do consórcio executor?
Eu não tinha no dia a dia, até porque esses pagamentos não passavam por mim, embora é assim que acontece em relação a outras obras também, sabe? De que a supervisão, ainda que a execução, e isso penso que seja uma coisa que a lei deva corrigir, havia um pagamento de supervisão, né, e não pagamentos de execução de obra, né, mas especificamente em relação a essa eu não tinha a noção exata do que estava acontecendo. E esses relatórios da supervisão, eles chegavam até o senhor? Não chegava. O senhor teve conhecimento da anuência do DEINFRA com a apresentação do contrato de restauração da ponte como garantia um empréstimo da consultora Espaço Aberto junto ao Badesc no valor de 9,4 milhões de reais? Eu tomei conhecimento posteriormente a isso, não formalmente, mas tomei conhecimento, sim. Ainda com relação ao empréstimo da consultora Espaço Aberto junto ao Badesc, o senhor interferiu ou fez algum tipo de contato com o banco com vistas a viabilizar a concessão do crédito para a empresa? Absolutamente. Deputado, o Estado assinou muitos contratos na área de infraestrutura rodoviária nos anos 2011 e 2012, comprometendo mais de 50 milhões de reais somente em projetos e ainda tinha que arcar com os custos de obras já em execução, como a da Ponte São Luís, de mais de 150 milhões de reais. A capacidade financeira do Estado ela não estava comprometida muito justamente em virtude do planejamento de infraestrutura, especialmente de muitos projetos contratados no meio de tantas obras em execução? A questão dos projetos, até porque esse sim era um papel da Secretaria, eu próprio interferi no sentido de que pudéssemos viabilizar projetos. Nós tivemos o BID 5, por exemplo, foi exclusivamente para a contratação de projetos, e nós tínhamos ainda saldo financeiro desse programa. Mas também a própria Secretaria da Fazenda garantiu recursos para pagamento de projetos, sempre contratados, claro, pelo DEINFRA, mas se nós não tivéssemos projeto, não poderíamos também captar recursos, né, de fontes internacionais, como foi o BID, como foi o BNDES, como foi o Banco do Brasil, mas você não consegue acessar os recursos se não temos projetos. Então foi uma decisão tomada pelo governo. Eu, como secretário, também entendia que nós tínhamos que ter projetos para poder viabilizar as obras. Até hoje tem obras sendo executadas, fruto daqueles projetos que foram contratados naquela época. O senhor considera que essa decisão de consultar tantos projetos foi uma decisão acertada na época, em meio a tantas obras de alto valor em execução? Eu entendo que sim, que foi acertada a decisão. Mas a grande maioria das obras em execução elas tinham fontes garantidas, né? Fontes oriundas do governo federal, algumas delas, fontes internacionais, como o Banco Andino de Fomento, me parece que esse é o nome dessa instituição financeira internacional, e também BID. Por exemplo, a 401, nós tivemos um convênio que foi a primeira das obras lançadas no governo. Nós tivemos um convênio com o Ministério do Turismo. E graças a isso, a SC 401 andou uma velocidade, né, sem similar com outra obra, né, fruto dos recursos que nós viabilizamos, ou da fonte 100, ou do governo federal, né, e também outras obras estavam sendo executadas porque haviam fontes já garantidas. E também havia projetos financiados com recursos próprios? Sim. Não anteriores, não posso responder anteriormente, mas muitos dos projetos foram contratados, sim, com recursos da fonte 100. A senhora Carla Regina Krau, que foi administradora da CSA Limitada, empresa que se consorciou com a consultora Espaço Aberto, formando então o consórcio Florianópolis Monumento, ela foi ouvida como testemunha nessa comissão parlamentar de inquérito e informou que entre os anos 2011 e 2012, ela, como representante da CSA, se reuniu com alguns servidores da área de infraestrutura do Estado, um engenheiro responsável pela ponte, o secretário de Estado e o governador do Estado da época,
Raimundo Colombo, com vistas a informar ao Estado que a empresa CSA estava saindo das obras da ponte, que somente a construção Espaço Aberto seguiria conduzindo os trabalhos. O senhor recorda de ter participado de alguma dessas reuniões? O assunto era mesmo esse? Eu não me lembro dessa senhora e também não lembro de ter participado de alguma reunião com a presença dela. E o senhor sabia que a CSA já não estava mais na obra da ponte? Não sabia. E o senhor sabe quem que determinou a continuidade do contrato, mesmo com a saída da CSA do canteiro de obra? Não tenho conhecimento. Então, na verdade, o senhor acreditava que a CSA esteve na obra até o final, então? Na verdade, eu sequer sabia da existência da CSA. Não conhecia, nem antes e nem depois. Nunca soube da presença dessa empresa. Mas essa era uma informação, o senhor considera que essa era uma informação que a secretaria era crucial e deveria chegar até a secretaria? Contratualmente, essa empresa não deveria existir. Eu não imagino que não. A contratada era o consórcio Monumento. E essa empresa CSA, eventualmente, deve ter sido contratada, né, pela contratada. E não chegou ao meu conhecimento. Ela fazia parte do consórcio, na verdade, né? E bem, o contrato com o consórcio Florianópolis Monumento previa a aplicação de multa de mora de 10% do valor da fatura relativo aos serviços executados em atraso, desde que o atraso seja a responsabilidade da contratada. O senhor sabe por que esse dispositivo nunca foi aplicado até a rescisão contratual? Existiu algum motivo para não exigir a aplicação dessa multa? Eu não tomei conhecimento em relação a isso. E a quem caberia a decisão final de aplicar as multas ou qualquer outra sanção ao consórcio? Era o senhor? Não, era o DEINFRA quem detinha o contrato, quem executou a licitação. O DEINFRA que tinha essa responsabilidade. A presidência, então, no caso? A presidência. O senhor convocava reuniões para tratar das obras da Ponte Luz? E quem que participavam dessas reuniões, caso elas acontecessem? Eu participei de inúmeras reuniões, sim, com a direção do DEINFRA, com o governador, com a própria empresa. Isso era comum que essas reuniões acontecessem. E alguma vez a supervisora ela foi enfática em apontar que o consórcio Florianópolis Monumento não entregaria a obra da ponte? Quem que representava a supervisora nas reuniões? Bem, à medida que o tempo foi avançando, claro, ficava mais nítido a falta de condições, né, desse consórcio de entregar a obra, sim. E claro que com o tempo avançando, havia o convencimento, ele foi se tornando claro do governo, de que se quisesse o Estado entregar essa obra, teria que partir para uma outra alternativa. O senhor lembra quando que aconteceu essas reuniões que foi tomada essa decisão de rescindir o contrato? A partir, eu acredito que de 2013, praticamente que havia de todo o governo, né, a ideia de que, né, precisaríamos encontrar uma alternativa legal para a rescisão desse contrato. Foi amadurecendo e chegou ao ponto de que isso efetivamente aconteceu acredito que em 2015, eu deixei a secretaria em 2014, e até aquela época não tinha ainda sido possível legalmente fazer a rescisão. E esse tempo de tomada de decisão ele foi adequado? Isso é o que a lei impõe,
Você não pode, por vontade própria, como na iniciativa privada, se você, a qualquer momento, você pode fazer uma rescisão contratual. No serviço público, você está, enfim, subordinado àquilo que determina a lei. Isso não é comum também, não era comum, e talvez nós tivemos uma das primeiras experiências. E o próprio governo federal, logo em seguida, também em relação ao, me lembro do aeroporto de Florianópolis, também seguiu a Infraero, que detinha o contrato com a mesma empresa, seguiu a mesma orientação dada pelo governo do Estado, né? Então, infelizmente, o tempo foi muito além daquilo que deveria, mas não poderia, né, ter sido. Deputado, qual a sua responsabilidade na condução administrativa das obras da Ponte Siluz realizadas pelo consórcio Florianópolis Monumento? Nenhuma. O senhor considera que o Estado teve alguma responsabilidade pelo insucesso dessa contratação ou da manutenção do contrato? Olha, o Estado, se foi responsável, foi por conta da legislação. Então, o Estado promoveu uma licitação e a empresa que ofereceu o menor preço foi a vencedora e assinou o contrato e executou enquanto lá esteve. Então, não cabe ao Estado ter esta responsabilidade. Como representante da Secretaria de Estado da Infraestrutura em 20/3/2013, o senhor assinou um contrato particular de cessão de direitos firmado entre o consórcio Florianópolis Monumento e a empresa TDB Produtos e Serviços LTDA, o qual estabelecia que as ordens de pagamento do consórcio Florianópolis Monumento seriam emitidas em nome da TDB, no montante de 14,5 milhões de reais. O senhor poderia explicar o motivo desse contrato? Sinceramente, eu não lembro de que tenha assinado, até porque não era minha função assinar contratos, até porque eu não tinha esta, digamos, responsabilidade legal. Na verdade, era um repasse de direitos de receber, na verdade. O senhor lembra dessa ocasião? Direito de receber por conta... ao invés de pagar direto ao consórcio Florianópolis Monumento, era para ser pago à empresa TDB Produtos e Serviços Limitada. Uma cessão de direitos. Isso. Por conta de financiamento. Isso. Eu não lembro de ter assinado esse contrato, mas sim sei de que a empresa lhe foi dado essa cessão de direitos como garantia, né, de recebimento. A empresa, ela não tinha mais credibilidade para subcontratar esse tipo de serviço sozinha? Eu acredito que não, a sua capacidade estava se exaurindo. À medida que o tempo ia avançando, todas as alternativas tentadas não iam dando certo, né? E, claro que chegando próximo do final, esperava-se apenas esgotar os prazos legais para fazer a rescisão. E era usual o secretário anuir com esse tipo de contrato? O senhor chegou a anuir com mais algum desse tipo? Não, eu não tinha, como secretário, né, eu não assinava contratos, participava de reuniões, sim, mas formalmente, né, não... eu não assinava documentos, era o DEINFRA, né, quem legalmente poderia fazer isso. A cláusula 7ª do contrato PJ 264 previa que a transferência dos direitos contratados a terceiro era passível de rescisão unilateral do contrato e, mesmo assim, o senhor anuiu com o contrato de cessão que corresponde a quase 10% do valor original do contratado. A subcontratação não ensejaria a rescisão contratual?
Olha, eu não tive essa informação, né, porque a responsabilidade total da execução era do DEINFRA, né, e em nenhum momento esse assunto foi tratado comigo. O senhor sabe se esse aspecto legal foi analisado? Eu acredito que sim, né? Eu acho que nada se faria que não fosse legal, até porque tem um corpo técnico no DEINFRA, tem a própria Procuradoria-Geral do Estado que analisa as questões jurídicas e acredito que sim. Por fim, o senhor tem mais alguma informação ou declaração que gostaria de compartilhar com essa comissão parlamentar de inquérito? Não, eu acredito que não tenha nada que tenha acontecido que eu pudesse trazer como novidade. Presidente, eu estou satisfeito. Senhores deputados. Deputado Jacé Lopes, Vossa Excelência, deputado Ivan Atos, deputado Ismael, deputado Sargento Lima. Deputado, uma das coisas mais valorosas que eu vejo no homem, e eu acredito que isso é um consenso, é o voluntariado. E a vontade de se dispor a fazer aquilo que deve ser feito. A gente está muito feliz com a presença do senhor aqui hoje, de ter se voluntariado a nos ajudar na nossa CPI. Tenho certeza que isso é de conhecimento de todos nessa casa e ela reflete e demonstra o valor dos nossos parlamentares aqui. E hoje o senhor nos representou bem ali. Primeiro, como eu disse, por uma das coisas mais bonitas que é um consenso social de se dizer que o voluntariado é uma qualidade gigantesca mesmo. Agradeço a presença do senhor hoje aqui, seja sempre bem-vindo, apesar que essa seja a última, né? E dizer que é uma honra para a gente aqui ter uma pessoa que se voluntariou para estar aqui hoje aqui para nos ajudar. Muito obrigado. Senhores deputados, não havendo mais nada a declarar por parte do eminente deputado Valdir Cobachini, em nome da comissão, agradeço a participação de Vossa Excelência. E fique à vontade. Deputado Sargento Lima, deputados aqui presentes, quando soube do início da colheita de assinaturas para se constituir nesta comissão, também espontaneamente fui procurar, né, o autor, o deputado Bruno, para aderir a esta comissão, para que isso se viabilizasse, exatamente pela necessidade de absoluta transparência. Esta é uma obra, não que seja única, mas é uma obra diferente e sobre ela pairam, sim, muitas dúvidas. Então entendi absolutamente necessária, né? Concordei e aderi. E da mesma forma que hoje, deputado Ismael, né, estou aqui e estarei presente em qualquer uma outra CPI, ou enfim, sempre que se for necessária, né, a minha presença estarei sem problema algum. Eu acredito que quando se é público, não pode nada ser, né, escondido. Eu quero cumprimentar todos os deputados pelo trabalho que tem sido feito, né? Acredito que não é fácil a presença de cada um aqui, seja dos depoentes, seja dos deputados, mas necessário, né? A bem de Santa Catarina, né? A bem do Estado e da sociedade catarinense. Então eu quero agradecer imensamente a oportunidade de deputado Marcos, do convite que recebi a partir do ofício que fiz. Lamento se não puder, se não pude ter a condição de trazer aqui mais informações, exatamente porque no cotidiano, né, no dia a dia dos 3 anos em que permaneci na secretaria,
não vou repetir, não tinha esta condição de ingerência. Aliás, não foi apenas comigo que isso aconteceu, com outros secretários também sempre teve uma dificuldade até de relacionamento por conta da falta de autoridade, muitas vezes, do próprio secretário, né, de ter o comando de uma estrutura, né, que eu entendo deveria ter, mas claro que nós não ficávamos todo dia expondo isso, né, já que foi uma decisão tomada pelo governo, assim foi durante, né, muitos anos e continua sendo até a extinção dessa autarquia, e hoje a secretaria sim exercendo plenos poderes sobre toda a sua estrutura. Agradecemos a participação do eminente deputado Valdir Coboquini. Sua Excelência, fique à vontade. Se quiser permanecer conosco, continua como convidado. Muito obrigado. Solicito a assessoria que faça adentrar este ambiente a segunda testemunha, que é o senhor Romualdo Teófanes de França Júnior, por gentileza. Solicito ao senhor Romualdo que tome assento. Senhor Romualdo Teófanes de França Júnior. Gostaria que o senhor dissesse o seu nome completo, a sua profissão e o seu endereço, por gentileza. Bem perto do microfone, se o senhor pode ligar ali. Aqui embaixo. Embaixo no push. Bem perto do microfone, para que as taquígrafas possam fazer o devido registro. E a data de nascimento? Romualdo Teófanes de França Júnior, nascimento em 28 de maio de 1963, engenheiro civil, professor concursado da UDESC. E qual era o outro item, deputado? Endereço à rua Jacob Eisenhut, número 512, apartamento 1104, Joinville, Santa Catarina. Senhor Romualdo, o senhor recebeu um ofício desta comissão o convocando para que permaneça. Está. O senhor tem conhecimento do teor do ofício? Sim. Sabe por que aqui está? Sim. O senhor promete dizer a verdade, somente a verdade no dia de hoje? Certeza. O senhor se faz acompanhar de advogado? Não. O senhor também tem a liberdade de recusar a responder qualquer pergunta que lhe seja formulada, sem qualquer problema. Lhe agradeço. Também, se o senhor entender de que deva fazer alguma questão de ordem acerca de perguntas ou andamento ou a rotina desta reunião, também o senhor pode fazer diretamente para o presidente desta comissão. Ok, lhe agradeço. Por primeiro, vou passar a palavra ao deputado Bruno Souza, relator desta CPI, em seguida aos senhores deputados presentes. Deputado Bruno, com a palavra. Bom dia, deputado. O senhor foi presidente da Infra durante o período do procedimento licitatório que culminou com um contrato firmado com o consórcio Florianópolis Monumento, composto pela consultora Espaço Aberto e pela CSA, o contrato PJ 264, que objetivou, inclusive, a restauração da Ponte Luiz. Qual foi a sua participação em todo o desenrolar do certame? Qual era o grau de conhecimento que do senhor acerca da licitação? O senhor acompanhou o processo de perto? Na qualidade de presidente do DEINFRA, nós fizemos toda a instrução preliminar. O que é a instrução preliminar? Autorização junto ao governador do estado, autorização junto ao secretário de Estado da Infraestrutura e a busca das reservas orçamentárias. A partir dali, ele é entregue para a diretoria específica, né, e a diretoria específica realiza todas as instruções técnicas, faz o termo de referência, entrega para a comissão de licitação e ela, então, faz todo o procedimento licitatório. O senhor, como presidente do Conselho de Administração da Infra, homologou o relatório da Comissão de Licitação, considerando o consórcio Florianópolis Monumento vencedor do certame, nos termos da resolução CA 380, de 2008. Portanto, o senhor chancelou todos os atos praticados? Sim. Só para esclarecer,
A comissão, o Conselho de Administração do DEINFRA é um grupo composto por todas as diretorias do departamento, além da auditoria de controle de gestão. E ali, naquele momento, o presidente da comissão de licitação apresenta os relatórios do resultado licitatório e, em conjunto, se acolhe. Como presidente, eu assino, uma vez que foi decidido em conselho. Não tenho, no momento, não tenho nem direito a voto, a não ser que haja empate, que haja alguma dissidência, o presidente acaba votando. E existia dinheiro para contratar a obra? Dinheiro eu não sei lhe dizer, porque dependia sempre da Secretaria de Fazenda, mas existia recurso orçamentário. Mas os senhores contratavam sem saber se existia ou não? Não, se contrata com base no recurso orçamentário. Como é o recurso orçamentário? O orçamento da autarquia tem uma previsão de itens orçamentários. Dentro dessa previsão, a gente fazia as projeções de despesa e o fundo para essa obra, posso estar enganado, mas era o fundo social. Trabalhávamos também a possibilidade de recursos da CID, mas era o fundo social. E havia orçamento, ao ponto de solicitarmos, junto à Secretaria de Fazenda, a reserva orçamentária, e assim foi feito. A Secretaria de Fazenda foi consultada sobre a existência de dinheiro para fazer a obra? Toda a reserva orçamentária é feita através da Secretaria de Estado da Fazenda. As decisões mais importantes referentes à licitação, tais como o tipo de licitação escolhida, que foi técnica e preço, os requisitos de habilitação exigidos dos licitantes, os critérios técnicos cobrados e a metodologia de avaliação, foram tomados pelo senhor? Tiveram a sua participação? Não, isso era feito diretamente por um grupo que foi estabelecido para estudar esse projeto e estabelecer qual o melhor critério de licitação. Inclusive, houve uma série de discussões com o Tribunal de Contas, alguns apontamentos feitos pela diretoria específica, era a diretoria de obras à época, né, e nessa discussão é que se estabeleciam os critérios e a forma como licitar. Como o senhor define a sua responsabilidade quanto aos critérios e às formas de se licitar? Responsabilidade pela autarquia. O senhor nunca foi consultado? Consultado a respeito de... Sobre os critérios, sobre a licitação, sobre a forma? Acompanhei as discussões técnicas quando foram apresentadas ao Tribunal de Contas, quando aqui na Assembleia Legislativa também foi feita a audiência pública. Tudo isso foi acompanhado pela presidência. Mas na formulação da licitação? Não, na formulação da critérios licitatórios, não. Tem que se dar liberdade para as comissões que foram estabelecidas exatamente para que não tenha a influência da presidência naquilo que é a melhor opção técnica. E o senhor considera que os critérios, quando foram decididos, foram adequados? Por aquilo que a gente percebeu nas audiências públicas, nas discussões e debates com o Tribunal de Contas, sim. E esses critérios decisórios foram decisões da área técnica, então? Sim. Senhor Romualdo, o item mais polêmico do edital que resultou na contratação do consórcio Florianópolis Monumento foi a qualificação técnica. Certo. O consórcio Nova Ponte Luz interpôs recurso, alegando que principalmente que os membros do consórcio Florianópolis Monumento não tinham apresentado atestados de capacidade técnico-profissional, nem de capacidade técnico-operacional. O recurso foi negado, afirmando que as exigências foram cumpridas sem indicar os documentos ou nem as folhas ao qual estava se referindo. O senhor proferiu o seguinte despacho na análise de recurso. Acolho a conclusão da comissão de licitação, folha está projetado no computador à sua frente. Sim. Também? Na sua frente o computador também? Sim. Acolha a conclusão da comissão de licitação. Uma decisão tão importante não deveria ser motivada com mais zelo e transparência? Eu creio que toda a transparência era dada pelas comissões, tanto de licitação quanto a comissão técnica de acompanhamento. Como eles detinham todo o conhecimento técnico, não me restava outro caminho que não acolher aquilo que eles decidiam. E esse era um princípio que eu sempre tomava: honestidade das pessoas que participavam, de todo o procedimento técnico, o procedimento licitatório, para assim proceder e dar liberdade a eles nas decisões. Mas não foi falta de transparência negar um recurso, nem apontando as folhas, os locais onde deveria ser encontrado a comprovação da capacidade técnica profissional e a capacidade técnica operacional? Quero crer que nas instruções que a equipe técnica fez, eles devem ter apontado as razões. Mesmo porque se não houvesse concordância da empresa participante, ela tinha também a instância de justiça, né? O senhor revisava os processos que chegavam para despacho do senhor na íntegra? Na íntegra, não. Eu lia os relatórios conclusivos.
O senhor, ao ratificar o certame licitatório, concordou na íntegra com todos os aspectos da comissão de licitação e da equipe de apoio, sem qualquer ressalva? Novamente, vou destacar, a avaliação final de acolhimento ou não é do Conselho do DEINFRA, Conselho Administrativo Mas do DEINFRA. o senhor ratifica, né? Sim, como presidente, faz parte da rotina de atividade, isso está inclusive estabelecido no regimento interno da autarquia. Né? Como presidente, você não tem direito a voto, a não ser que haja algum tipo de empate. Como houve decisão plena do Conselho, eu apenas homologo aquilo que é a decisão. O senhor é obrigado a homologar? Sim, como é decisão. Se eu estou dentro do Conselho, eu sou obrigado a homologar. Então, se o senhor encontrar algum aspecto que destoe do legal, o senhor é obrigado a homologar mesmo assim? Não, tem que levantar o assunto em comissão. Qualquer membro que participa do Conselho levanta o assunto e cabe ao setor que está fazendo a instrução esclarecer. O senhor revisou o processo antes da homologação e adjudicação do objeto ao licitante vencedor? Não, o que acontece? A comissão de licitação ela tem liberdade plena para as ações. Então, se nós estabelecemos e temos uma comissão de licitação fazendo o processo licitatório, nos cabe olhar de maneira geral todo o procedimento que foi tomado. Como foram cumpridos todos os prazos, todos os procedimentos, houver as audiências públicas, entendemos que toda a rotina tinha sido cumprida. O senhor revisou o contrato, a licitação? Não. O senhor não revisou a licitação? Não. Só verificação de prazos, então? O senhor só... Verificação de prazos e os argumentos que foram apresentados no Conselho. Em 27 de 11 de 2008, o senhor assina o PJ 264, representando o DEINFRA, que teve por objeto a execução do serviço de restauração e reabilitação da Ponte de Luz, conforme está projetado no computador à sua frente. Uhum. Senhor Romualdo, o senhor revisava os contratos que assinava pelo DEINFRA? O senhor revisou o contrato PJ 264 antes de assiná-lo? O termo de contrato, sim. O senhor revisou? Sim, leio o termo de contrato. O contrato PJ 264 foi firmado entre o DEINFRA e o consórcio Florianópolis Monumento em 27 de 11 de 2008. Ocorre que o consórcio foi registrado somente em 8 de 4 de 2009, ou seja, 132 dias após a assinatura do contrato, tanto que no instrumento contratual não consta o CNPJ do consórcio, mas o da construtora Espaço Aberto. O senhor sabia que estava assinando um contrato de mais de 150 milhões de reais com um consórcio que não estava oficialmente constituído? Isso é uma rotina que tinha que ser feita a aferição dentro das instâncias, tanto do processo licitatório, ou seja, dentro da comissão de licitação, e depois dentro do setor jurídico da autarquia. Como eles não aferiram nenhum ou não indicaram nenhuma irregularidade nesse sentido, a gente faz a leitura do contrato, nos termos dele, acreditando que está tudo ok. Então o senhor não tinha ciência de que não existia o consórcio não estava constituído? Eu não tenho lembrança desse aspecto, mas quero crer que essa informação não veio destacada. E a quem caberia verificar essa informação? Comissão de licitação, antes de apresentar o contrato integral para assinatura e para apreciação do Conselho, e o setor jurídico da autarquia. Essa responsabilidade não caberia em nada ao presidente, então? Não, ao presidente, aferir documentação não faz parte da rotina dele. Tudo que é processo dentro do processo licitatório deve ser aferido pela Procuradoria da autarquia e também pela Comissão de Licitação. E o senhor teria assinado se soubesse que o consórcio não estava constituído? Aí eu precisaria fazer uma avaliação mais profunda do ponto de vista jurídico, até porque temos o suporte também da Procuradoria-Geral do Estado. A lei de licitações exige que o consórcio seja firmado antes da assinatura. O senhor, sabendo disso, assinaria o contrato? Com certeza não, mas encaminharia para a Procuradoria-Geral do Estado para fazer a aferição. O senhor sabia que era condicionante para a assinatura do contrato a constituição oficial do consórcio vencedor da licitação com o registro na junta comercial, sendo essa uma exigência, como eu falei, da Lei 866 de 93 e do próprio edital do certame? Bom, todos os aspectos jurídicos de um processo licitatório são aferidos dentro de um setor específico da autarquia que cuida de licitações. Além disso, esse setor conta com o apoio de uma equipe técnica, que entende da técnica da ponte, e outra equipe que é da área jurídica. Então, com certeza, se eles tivessem qualquer dúvida, eles buscariam informação dentro da Procuradoria.
Se o documento, então, ele não viesse com alguma ressalva destacada, o senhor não faria nenhuma verificação mais profunda, então? Não, até porque precisa ter conhecimento específico a respeito de todos esses detalhes e na função de presidente do DEINFRA, a abrangência que se tem de atividades, não é possível você entrar nessas minúcias. Senhor Romualdo, com relação à execução das obras de restauração da Ponte Luiz pelo consórcio Florianópolis Monumento, qual foi a sua participação no desenrolar da obra? Qual era o grau de conhecimento do senhor acerca do andamento dos trabalhos? Dos andamentos dos trabalhos, do dia a dia, da rotina, praticamente nada. Como presidente da autarquia, você não faz acompanhamento de obra. O senhor não acompanhou a evolução dos serviços de perto? Fizemos algumas visitas, inclusive com o secretário de Estado, com o governador de Estado, fizemos visitas às obras, sim, recebíamos relatório das diretorias técnicas, mas era isso, a rotina do dia a dia era acompanhada por uma comissão de fiscalização, com o apoio da diretoria de obras, de uma gerência específica, então tem toda uma estrutura técnica para poder fazer esse acompanhamento. O senhor considera a obra da Ponte Luiz, pela sua especificidade, uma obra especial? Eu considero especial e complexa. Qual é a distância entre a sede do DEINFRA e a Ponte Luiz? A sede do DEINFRA é aqui na Tenente Silveira e a Ponte Ercílio Luz é ali, na divisa entre a ilha e o continente. 1 quilômetro? Creio que sim, mais ou menos isso. O senhor não acha que uma obra de tamanha importância e relevância como a da Ponte Luiz, que fica, como eu falei, como o senhor até confirmou, a 1 quilômetro do DEINFRA, não merecia uma atenção especial do presidente do DEINFRA? Entendo que na condução técnica, o presidente do DEINFRA, assim como o secretário de Estado e o governador, deve se afastar ao máximo, deixando para que a condução técnica seja a mais transparente possível. O senhor acompanhava os relatórios mensais do consórcio supervisor da obra, o consórcio ProSul Concremate? Não, isso é documentação técnica que era tratada dentro da diretoria técnica. Quem acompanhava os relatórios de fiscalização pelo DEINFRA? Eu não lembro do nome dos engenheiros que faziam parte da comissão de fiscalização, mas além da comissão de fiscalização, tinha também a diretoria e suas gerências. O senhor não leu nunca nenhum relatório? Não. Senhor Romualdo, se o senhor não lia nenhum relatório, como que o senhor saberia, como presidente de uma autarquia, de uma licitação de 156 milhões de reais, que alguma coisa poderia estar errada? Nós não tínhamos esse sentimento, nós tínhamos o sentimento que estava sendo bem conduzida a obra. A nossa dificuldade maior sempre foi a questão financeira da obra. O senhor fiscalizava uma obra com sentimentos? Não, mas não me cabe como presidente da autarquia fazer fiscalização da obra. E nem acompanhar os relatórios? Os relatórios técnicos, não. Mas como que o senhor saberia que havia algo errado na obra? Se eventualmente uma obra apresentasse algum problema, como é que o senhor saberia? Dentro da responsabilidade de cada diretoria. O senhor, então, apenas confiando plenamente nos seus subordinados, seria isso? Não só na confiança, né, mas tem uma rotina estabelecida dentro do regimento interno da autarquia. Então, se você não se basear pelo regimento interno, você começa a criar interferências que não são cabíveis a uma presidência de DEINFRA e poderia ser mal interpretada. Então, o senhor não analisava os relatórios de fiscalização da empresa contratada para ser a supervisora, o senhor não ia na obra e o senhor, então, confiava plenamente nos fiscais? Sim, a comissão de fiscalização era exatamente para esse fim. Eu não disse que eu nunca ia na obra. Algumas vezes eu fui, mas não com o intuito de fiscalizar o serviço que os fiscais estavam fazendo. Nós íamos lá para olhar o ritmo da obra, para olhar as consequências que estavam acontecendo dentro da obra, única e exclusivamente. Senhor Romualdo, foi incluído no orçamento de restauração da Ponte Luiz o valor de 22 milhões para detalhamento de projetos. O DEINFRA já antevia que o projeto DENIT não era execuível? Não. Quero crer que não seja isso, deputado. Porque a ideia, nós recebemos esse projeto do DENIT, se eu não me engano, em 2004, constituímos uma comissão técnica para poder fazer a avaliação das soluções adotadas, e essa mesma equipe técnica foi quem fez o termo de referência para a licitação. Depois desse termo de referência, cabia a essa equipe técnica aferir todos os detalhamentos executivos da obra, ou então se entendia que o projeto apresentado pelo DENIT, dentro das suas condições técnicas, dentro dos seus princípios de engenharia, estavam adequados. O valor de 22 milhões não era suficiente para, na época, era comum o DEINFRA incluir esses itens de projetos em contrato de execução?
Não, eu acho que eu quero crer que esse item deva ter vindo, inclusive, na especificação do próprio projeto, porque foi um item que foi bastante debatido, inclusive com o Tribunal de Contas, e isso eu lembro bem, porque ele servia única e exclusivamente para fazer adequações do ponto de vista de possíveis degradações acima daquilo que tinham sido detectadas durante a execução do projeto. Ou seja, de uma realidade lá do ano de 2000 ou 2004, não lembro bem qual era a data que o projetista, a empresa projetista, adotou como base do seu projeto. E, a partir dali, esse recurso servia para poder fazer possíveis adequações e degradações a posterior. Mas nós estamos falando de 22 milhões. Esse valor não era suficiente para um novo projeto? Não sei avaliar, deputado. Não sei avaliar. Era comum o DEINFRA incluir esses itens? Não, nas obras do DEINFRA não, mas nessa obra em especial, sim, foi incluída, seguindo exatamente a orientação do projeto executivo. E como foram compostos esses itens de orçamento? Como é que chegou o valor de 22 milhões de reais? Não sei lhe dizer, porque isso também era no setor técnico. Havia pretensão do DEINFRA de fazer uma contratação integrada, um turnkey, projeto e execução da obra na Ponte de Luz? Não compreendi a pergunta, deputado. No fim, o que foi feito de fato ocorreu, não foi uma vez que foi o que acabou acontecendo, na verdade, né? Uma vez que o projeto original não foi nem executado, né? Ele fez um contrato, botou um valor de 22 milhões e aí com isso acabou contratando junto em um projeto de execução, um projeto também. Não foi isso que aconteceu? Não. O projeto que foi concebido pelo consórcio, se não me engano, era uma empresa francesa e uma empresa brasileira que, se eu não me engano, era a Sondotécnica. O projeto deles foi o projeto que foi especificado. Mas não foi o que foi aplicado? Do nosso ponto de vista, foi. Até porque foi essa a discussão. Não houve uma mudança de método no meio da... Nenhuma mudança de Ponte método. de Luz? Nenhuma mudança de método. Não, o projeto da Sonotec Engerop não previa a sustentação do peso da ponte através de teleféricos e o que foi aplicado não foi uma sustentação a do transferência, peso. você está falando da transferência de carga. Sim. Transferência de carga. Qual é o grau que provavelmente é a parte mais complexa da obra. Não, mas a transferência de carga, independentemente da forma, ela não altera o método. O método de suspensão continuou sendo por barras de olhal. Único e exclusivamente isso. O que se fez foi alterar a transferência de carga, se eu não me engano, por um problema detectado nas rótulas da ponte. Mas isso é lógico, né? As barras de olhais, elas são, inclusive, tombadas, não haveria como mudar esse método. O que nós falamos aqui é o método de restauração. Sim. E esse método foi feito um novo projeto, justamente no meio desse consórcio, para poder fazer um método de transferência de carga diferente do que o inicialmente previsto. Por isso eu lhe pergunto, se quando da contratação do edital, quando da licitação, já se previa que junto com a execução seria necessário também o projeto? Não, na verdade, volto a dizer, aquele valor que estava especificado lá, em termos de projeto, era para possíveis consequências detectado deficiências ainda de estrutura que pudessem ser agregadas. Único e exclusivamente isso. Senhor Romualdo. Senhor Romualdo, observou-se que o consórcio Florianópolis Monumento e o consórcio ProSul Concremate apresentaram uma equipe profissional para vencer a licitação, sendo alocados outros profissionais para executar a obra ou o serviço de supervisão. O DEINFRA não deveria exigir a participação dos profissionais que serviram de base para a qualificação técnica da empresa? Se eu entendi, eles apresentaram alguns profissionais, esses profissionais deveriam atuar na obra. Os profissionais, senhor Romualdo, eles foram trocados logo no primeiro mês. Logo no primeiro mês de obra. O senhor chegou a verificar essa situação? Não, isso é acompanhamento do setor técnico. O senhor não sabia disso? E se foi trocado, que eu não tenho essa informação, mas se foi trocado à época, tem que ter sido justificado e apresentado um profissional na mesma capacidade ou com capacidade superior. O senhor não tinha noção de que os profissionais tinham sido trocados? Não, isso não é feito pelo acompanhamento da presidência. E o DEINFRA, como órgão, fazia essa análise? Fazia esse acompanhamento?
Tinha que fazer. De quem era a responsabilidade? Diretoria setorial, ou seja, a diretoria que faz o acompanhamento da obra é que deve avaliar isso junto com a comissão de fiscalização. Essa diretoria que deveria fazer a análise desse novo profissional que substituiria. Sim. A comprovação da contradição entre as exigências do edital e a alocação dos profissionais para a execução dos serviços comprova-se com a RT emitida pelo arquiteto Paulo Ney Almeida para o serviço de recuperação da Ponte Luz. Ele não comprovou a habilitação técnica do edital para realizar o serviço, mas o DEINFRA aceitou sua ART para a realização da obra. O senhor teria comprovação de que o senhor Paulo Ney tem a mesma qualificação técnica que o engenheiro Caleb Muhammad da empresa CSA Group Inc., por exemplo? Não creio que essa substituição tenha acontecido até o final da minha gestão. Eu não sei quando foi, não tenho lembrança disso, mas não creio que tenha sido, porque o engenheiro Khaled, enquanto eu fui presidente, esteve envolvido com a obra. O senhor Caleb, ele sempre esteve na obra? Sempre esteve, eu não posso lhe afirmar, porque, como ele disse, isso é o acompanhamento da comissão de fiscalização da obra. Mas, então o senhor não sabe se ele acompanhava ou não a obra? Não, por certeza sim que acompanhava, porque ele era o engenheiro preposto do consórcio. O senhor pode garantir isso? Não posso garantir, porque acompanhamento da rotina do dia a dia era da comissão de fiscalização e da diretoria técnica. Como presidente, eu não estava lá no cotidiano da obra para poder saber se ele estava lá o tempo integral. E o senhor também, além de não estar no dia a dia da obra, o senhor também afirmou que não lia os relatórios. Como é que o senhor sabia que o senhor Caleb estava lá? Não, por causa pela especialização, o diretor técnico, esse era o nome do engenheiro que dizia ser o grande conhecedor do consórcio para tocar essa obra. O senhor acreditava, então? Sim, até porque o próprio diretor um dia o levou dentro da presidência para que ele conhecesse a estrutura da organização do DEINFRA. Ontem mesmo, nessa CPI, o engenheiro Carlos Luiz Guedes Carneiro, sócio administrador da RMG Engenharia, afirmou que a sua empresa começou a elaborar projetos para a Ponte Luz em 2009. Ora, se a empresa CSA Group Inc. fazia parte do consórcio Florianópolis Monumento, por que contratar uma empresa nacional para elaborar o projeto da Ponte Luz? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Também essa empresa eu nunca ouvi falar. Qual? Essa RMG ou... RMG. O senhor não conhecia? Não. O DEINFRA sabia que a consultora Espaço Aberto estava sozinha nessa obra desde o início? Sozinha? Não, porque ela tinha um consórcio. Estava consorciada. O senhor conhece algum profissional da CSA que trabalhava na obra? Que o nome que eu ouvia falar da diretoria era exatamente o engenheiro Khaled. E o senhor acreditava que ele era vinculado à CSA? Sim. O senhor conhece mais alguém? Via alguém quando nas suas visitas ao canteiro chegou a encontrar mais alguém da CSA? Foi-lhe apresentado alguém da CSA? Isso eu não tenho lembrança. Não tenho lembrança. A culpa pelo atraso no cronograma era do DEINFRA ou do consórcio que estava executando a obra? Eu não tenho essa informação pelo período decorrido, mas creio que uma das grandes dificuldades tenha sido exatamente a disponibilidade financeira. O contrato PJ 264 previa a aplicação de multa de mora de 10% do valor da fatura, relativa aos serviços executados em atraso, desde que o atraso seja responsabilidade da contratante, que era o caso. Esse dispositivo foi aplicado no período em que o senhor foi presidente? Não tenho conhecimento, deputado. No período de maio de 2009 a dezembro de 2010, foram pagos R$ 29 milhões ao consórcio Florianópolis Monumento, sendo que o DEINFRA não exigiu que fossem descontados quase R$ 3 milhões em multas, descumprindo o contrato que o senhor assinou. Existe algum motivo para não exigir a aplicação dessa multa? Razão alguma. Até porque se foi emitido as multas, que eu não tenho lembrança aqui, é uma questão da diretoria, quando faz as medições, encaminha para a diretoria administrativa financeira, que deve fazer as retenções. O senhor, no período que o senhor foi presidente da Infra, o senhor acreditava que o cronograma estava sendo cumprido? Eu acreditava que estava sendo executada a obra dentro das possibilidades que se existia de recurso financeiro. Essa era a dificuldade maior que sempre foi apontada. Mas o senhor acreditava que a obra estava atrasada ou estava seguindo o cronograma? Atrasada. E o senhor não se perguntou se multas estavam sendo aplicadas ao consórcio?
Não, mas eu fui buscar as razões do atraso. E o atraso maior era realmente a questão financeira da obra. E em relação às multas, o senhor não Não, porque é uma rotina da diretoria que faz o acompanhamento junto com a diretoria administrativa e financeira. O senhor chegou a fazer alguma intervenção para não aplicar as multas? Nenhuma. A culpa, na concepção do senhor, dos atrasos, era só do Estado, então? Do atraso? Eu não sei lhe dizer porque eu não fazia o acompanhamento do cotidiano da obra, se o material que a construtora tinha que disponibilizar chegava em tempo, se os rebites chegavam em tempo, se a equipe técnica estava toda formada. Isso tudo tem uma rotina de acompanhamento técnico do dia a dia. Mas o atraso na obra mais complexa do litoral catarinense não é um assunto que deveria chegar ao presidente do DEINFRA? Olha, sempre chegava os posicionamentos e as tratativas técnicas, mas não por uma interferência do presidente. Então o senhor não chegava a intervir diretamente? Não. O senhor sabia que a obra já iniciou atrasada? O senhor tinha conhecimento disso? Era para ela começar em dezembro de 2008 e ela começou só em fevereiro de 2009? Possivelmente por disponibilidade de recursos. Senhor Romualdo, nós vamos exibir agora um slide. Sim. E salta aos olhos que o DEINFRA, quando da seleção da empresa de supervisão, não tem exigido a participação de um engenheiro ambiental sanitarista para a equipe técnica. Isso foi para beneficiar o senhor Wilfredo Brilling, que é agrônomo? Não creio. Não creio, não sei. Aí já não sei lhe responder, porque a equipe técnica também é avaliada pela comissão de fiscalização. Mas é a única função possível de ser exigida a participação de um engenheiro e que de fato não foi. A área ambiental é menos relevante? Não, a área ambiental é bastante relevante. Então por que não Nas foi Catarinense. exigido nenhum engenheiro ambiental? Não tenho ideia, deputado. Em relação ao pagamento do canteiro de obras, por que foi totalmente pago quando as normas da infra apontam que deveriam ser medidos em porcentagens equivalentes ao avanço da obra? Mais uma vez, é um critério técnico de acompanhamento da comissão de fiscalização, não sei lhe dizer. Os pagamentos, eles passavam pelo senhor? Nenhum pagamento passa na rotina da presidência. A medição é feita, é aferida na diretoria, passa por uma gerência de obras, depois passa por uma gerência de contratos e é encaminhado diretamente para a diretoria administrativa e financeira fazer o pagamento. Pelo depoimento do senhor, percebe-se então que as áreas técnicas e aqueles abaixo do senhor hierarquicamente têm uma autonomia quase plena no DEINFRA. Era isso que acontecia de fato? Tem autonomia de acordo com o regimento interno do DEINFRA. Então o presidente, o que compete exatamente ao presidente? Porque todas as perguntas que eu lhe fiz... A gestão relacional da autarquia com todas as outras áreas do governo do Estado. E a Secretaria de Infraestrutura tinha alguma ingerência nos assuntos operacionais? Não, nenhuma. Senhor... Agora eu faço uma pergunta que é padrão ao senhor. Fazemos a todos. O senhor recebeu ou ofereceu alguma vantagem, uma promessa de vantagem de qualquer natureza, de agentes públicos ou privados, em qualquer aspecto, atividade ou fato relacionado à execução dos contratos de habilitação, restauração e supervisão da ponte Cícero Luiz? Em nenhum momento. Por fim, o senhor teria algo mais a acrescentar que possa auxiliar nos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito? De momento não me ocorre, deputado. Presidente, estou satisfeito. Senhor deputado, findada a participação do deputado Bruno Souza, eu questiono os outros deputados se tem alguma pergunta. Deputado Gessé Lopes, Vossa Excelência. Deputado Ivan Artes. Tem, Excelência. Quanto tempo o senhor ficou na presidência do INFRA? 2003 a 2010, salvo alguns intervalos em que eu fui exonerado para temporariamente substituir como os secretários de infraestrutura do Estado. Nesse período o senhor tinha filiação partidária? Sim, Qual era a filiação do senhor? PMDB. E o senhor chegou à presidência do órgão por indicação de alguém, de algum político especificamente, uma pessoa? Pelo próprio governador do Estado. Pelo governador? Sim. Não... Qual era a sua relação
o que aconteceu aqui na CPI, pelo período que eu pude perceber, Uhum. é que todos os que estiveram aqui jogaram a responsabilidade de tudo o que aconteceu para o DENIT. Para o DENIT não, para o DENIFRA. Tudo que aconteceu, né, todos que estiveram aqui, que puderam falar, jogaram a responsabilidade desse, todo esse imbróglio, todas essas confusões para o DENIFRA. O senhor é o presidente do DENIFRA. O senhor disse que não tem responsabilidade. O senhor passou a responsabilidade para as diretorias. E os seus subordinados, e órgãos, e regimentos. Qual foi o papel do DENIFRA? Por que o DENIFRA permitiu que tudo isso acontecesse e nada foi feito? Nenhuma manifestação foi feita, as coisas aconteceram, os documentos eram apresentados sem assinatura, sem formação de consórcio, as medições não importavam, os contratos eram assinados, e a responsabilidade disso tudo passou de um para outro e ninguém levanta a mão para dizer, não, a gente tem uma parcela de culpa. Quem tem a parcela de culpa dentro do DENIFRA por todos esses acontecimentos que, evidentemente, levaram uma parcela significativa de recursos do Estado, já que essa empresa não tinha a mínima condição de tocar a obra? Deputado, assim, a execução da obra durante o período que eu fui presidente, ela foi realizada. Se ela teve atraso, se ela teve dificuldades executivas, cabe a cada diretoria técnica, junto com as suas comissões de fiscalização, fazer a sua aferição de acordo com o regimento interno. Tem que entender que o DENIFRA não se constitui única e exclusivamente do presidente. Ele se constitui de uma estrutura organizacional para poder fazer todo esse acompanhamento e ser estabelecido e vinculado às responsabilidades. Não, mas vamos imaginar o seguinte, eu sou presidente de uma empresa, eu tenho um grupo, né, de negócios. Eu sou responsável pelos meus negócios, eles têm que andar, as minhas diretorias, se elas não apresentarem dados técnicos, se o movimento financeiro não for atrativo, se eu sentir que a obra não está andando, eu tenho compromisso de fiscalizar, de olhar, de acompanhar. O senhor, como presidente do DENIFRA, o senhor a 1 quilômetro da obra, as manchetes de jornais toda a vida noticiando problemas, era evidente a falta de comunicação. O senhor não fez nada. Quero lhe pedir desculpas, mas na época da gestão, enquanto eu fui presidente do DENIFRA, essas notícias não existiam. O que existia aconteceu depois da nossa saída, que começou a apresentar uma série de questões por dificuldade executiva do consórcio, já numa outra gestão de governo, da qual eu não participei. Durante a gestão em que eu estava, a obra, apesar de alguns atrasos em função de pagamento, às vezes em função de dificuldade técnica enfrentada pela obra, era tratada do ponto de vista técnico. Não podia eu, como presidente, interferir para retirar a responsabilidade vinculada a um engenheiro fiscal, a um gerente e a um diretor. Não havia como. O senhor não percebeu que tinha alguma coisa errada, que as coisas não estavam andando de acordo com o que deve acontecer de verdade, funcionar, receber, trabalhar? No período que eu estive na presidência do DENIFRA, volto a destacar, apesar das dificuldades, a obra estava sendo executada. Sempre mais perguntas, senhor presidente. Terminada a participação, deputado Ivan Nats. Deputado Sargento Uri, Vossa Excelência, algum questionamento? Bom dia. Bom dia, deputado. Ali, como foi ali perguntado ali, mas não ficou claro ali pelo deputado Bruno Souza, a garantia de que a empresa ela preste o serviço a qual ela foi contratada, ao contrário daquilo que se é natural, mas a garantia seria a cobrança de uma multa em casos de atraso. Mesmo, como o senhor disse, existia ali uma comissão, né, responsável por acompanhar isso aí. Mas o senhor, na presidência, mesmo que por curiosidade perguntasse, por que não foram cobrados 3 milhões de reais em multa? 3 milhões de reais em multa. Mesmo que por curiosidade, como presidente, fala assim, e foi acionado, foi cobrado, o porquê de não ter sido cobrado as multas de atraso no valor de 3 milhões de reais? Eu não tenho ideia de não ter sido cobrado. A única coisa que acontece é uma operacionalidade direta entre a diretoria técnica e a diretoria administrativa financeira. Se a diretoria técnica emitiu uma multa para determinada construtora, durante o pagamento de uma determinada medição, cabe à diretoria administrativa e financeira fazer a retenção. Sem o envolvimento mínimo do presidente. Sim, o presidente. O que é que o presidente faz? Ele não deve nem tomar conhecimento disso.
fiz questão em todas as obras executadas do DENIFRA, de 2003 a 2008, eu fiz questão de que todas as conduções técnicas fossem feitas pelas diretorias técnicas, sem a menor interferência possível. Sem interferência e sem o conhecimento. Sem interferência. Interferência é uma coisa, Conhecimento quando a diretoria nos traz o problema, a busca de uma solução. Por isso que, por várias vezes, tivemos que estar junto ao governador do Estado, junto ao secretário de Estado da Fazenda, na busca de recursos para que a obra pudesse ter a continuidade normal dela. Senhores deputados. Senhor presidente, só mais uma... Deputado Ivan Nates ainda. Me permite. O senhor tem conhecimento que no período que o senhor era presidente do DENIFRA, haviam comentários até do risco da queda, do colapso da ponte? Sim, isso sim. Sim, mas o senhor disse para mim que a obra do seu período que o senhor foi presidente não tinha nada de irregular, o senhor não percebeu nada. Não, por favor. Quando acusaram da possibilidade de colapso, isso foi uma reportagem antes mesmo de ter licitado a obra. Até então, a obra, em 2003, quando nós assumimos o governo, a obra já estava interditada, a ponte estava interditada, tinha um contrato lá de manutenção de algumas peças. E naquela época se falava do colapso da ponte. A partir do momento que foi contratada a obra, passou a ser de responsabilidade das empresas contratadas a garantia de estabilidade da obra até a sua execução plena. Então o senhor, mesmo diante das notícias de que a obra não andava, que tinha um colapso, que as pessoas estavam procurando o governo do Estado, estavam procurando o secretário, as pessoas estavam se manifestando com relação à ausência de cumprimento de contrato, ausência de regular prestação de serviço, de que a obra estava entrando em colapso por falta de manutenção. O senhor não se preocupou com nada disso? Deputado, mais uma vez vou lhe dizer, as informações da possibilidade de colapso existiam antes de ter sido contratado a obra. A obra, depois que foi contratada, ela teve sua execução. Se teve atrasos, se teve dificuldades financeiras, mas ela estava contratada e sob a responsabilidade de uma empresa. Isso bastava para o senhor? Mas é claro. É só, senhor presidente. Senhores deputados, não havendo mais perguntas a serem dirigidas ao senhor Romualdo França, que é o depoente do dia de hoje, dou por encerrada a participação de Vossa Senhoria, agradeço a sua estada aqui. Obrigado. E solicito a assessoria que o conduza até a área externa desta sala. Peço assessoria. Senhores deputados, ainda, antes de encerrar a presente reunião, eu registro aqui a presença de estudantes da cidade de Chavantina, lá do oeste de Santa Catarina. Uma cidade extremamente importante, uma cidade produtora e que contribui muito para o agronegócio de Santa Catarina. É uma cidade realmente de cerca de 8 mil habitantes, e para os senhores deputados, 4 mil habitantes. Aliás, tinha 8, a cidade foi diminuindo. Mas eu fiz uma questão agora de dar uma palavrinha, e senhores deputados, para terem uma ideia, há 10, 12 anos atrás, esta cidade tinha um plantel de cerca de 350 mil suínos. Mas em razão de uma série de problemas de contaminação do lençol freático, esse número foi reduzindo, hoje chega a cerca de 250 mil. Então é a cidade per capita no Brasil com a maior quantidade de suínos. Nós temos uma cidade co-irmã no Brasil, na cidade de Goiás, que chama-se Nova Chavantina. Então são duas Chavantinas do Brasil, a de Santa Catarina e a Nova Chavantina na cidade de Goiás. Sejam todos bem-vindos. E, aliás, desses todos estudantes, deputado Bruno, só 2 estudantes conheciam Florianópolis. Só 2. E nenhum deles conhecia a Assembleia Legislativa. Até o professor que aqui está também não conhecia a Assembleia Legislativa. O Irineu, que é o vereador de Chavantina, que está aqui presente e que acompanha todo o grupo. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindos à Assembleia Legislativa, é a casa do povo, é a casa que fiscaliza os poderes constituídos e os demais órgãos, bem como também é a casa onde os deputados trabalham e fazem as leis que mexem com as vidas de cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Mas, senhores deputados, não há mais depoentes, razão pela qual a CPI também chega no limite do seu prazo máximo de funcionamento. Esta é a última reunião de ouvida de testemunhas. E fica agora, a partir do dia 4 de novembro, o relator por até 30 dias para produzir o relatório, trazer a esta comissão para que se possa ser lido e votado. E depois propor os encaminhamentos que o senhor relator entenda que deve ser feito. Agradeço a cada um dos senhores deputados por terem, ao longo desses 4 meses, participado ativamente das reuniões. Quero dizer que
Os senhores deputados realmente trabalharam bastante. E foram dezenas de pessoas que foram ouvidas nesta comissão. Deputado Bruno, que Deus o ilumine e que produza realmente o verdadeiro relatório para que nós, deputados, tomamos conhecimento e possamos votar com serenidade. Muito obrigado para todos. Dou por encerrada essa presente reunião, desejando a todos um bom dia. Muito obrigado.